No final do século XIX, os britânicos começaram a construção de uma ferrovia sobre o Rio de Savo. O projeto era comandado pelo tenente-coronel John Henry Patterson. Mas poucos dias após sua chegada, 2 homens desapareceram e seus companheiros diziam que eles foram devorados por 2 leões. O engenheiro recebeu a notícia, mas não acreditou. Dias depois, os desaparecimentos tornaram-se cada vez mais frequentes. Patterson ouviu a história de um outro homem que testemunhou seu companheiro ser levado de sua tenda por um imenso leão. Patterson localizou o rastro do leão e o seguiu até uma clareira, onde encontrou os restos do homem devidamente devorado. Sangue e ossos se misturavam à vegetação, enquanto a cabeça permanecia intacta. Decidido a capturar ele mesmo o leão, pois Patterson sentia que aquela era sua responsabilidade, passou a seguir o rastro da fera. Mas a cada tocaia montada, geralmente em árvores, parecia que o leão adivinhava onde seu executor esperava. Foi quando Patterson viu se tratar de 2 leões. Os 2 leões sempre atacavam juntos, é algo incomum entre a espécie. Tornaram-se tão habilidosos, seus ataques tão precisos e bem-sucedidos que os nativos passaram a acreditar que as feras eram, na verdade, espíritos malignos. Seriam, assim, demônios batizados de a sombra e a escuridão. Os operários colocaram cercados de espinho, mas nada adiantou. A cada ataque, os leões se tornavam mais atrevidos, não temendo tiros e chegando a devorar suas vítimas bem à vista dos outros trabalhadores. Eles agarravam suas vítimas sempre pelo pescoço, mas começavam a devorá-las pelos pés, poupando a cabeça. Patterson usou um vagão de trem como armadilha, onde de um lado ficavam os próprios trabalhadores da ferrovia servindo de isca, protegidos por barras de ferro e armados. A fera entrou na armadilha, mas os trabalhadores, assustados com o urro do leão, erraram todos os tiros e só conseguiram enfurecer mais ainda o leão. O urro do animal foi tão alto que um deles ficou surdo de um ouvido. Todos estavam apavorados com a presença dos leões. Um trabalhador chegou a montar sua tenda em cima de uma caixa d'água e até alugava vagas para quem pagasse mais. Patterson montou um andaime apoiado em 4 estacas de madeira. A cada noite, ele aguardava a chegada dos animais, atento ao movimento entre as árvores, e de repente uma coruja bate na cabeça de Patterson. E nessa hora, o leão, que já estava atento à presença do caçador, veio em sua direção. Patterson disparou 2 tiros e um rugido estrondoso ecoou. Uma das feras havia sido atingida. Na manhã seguinte, ele e um grupo de trabalhadores foram em busca do animal e o encontraram. Encontraram o leão e foram necessários 8 homens para carregá-lo de volta ao acampamento. Patterson ergueu uma pequena estrutura em cima de uma árvore e ficou à espreita. O leão tentou alcançá-lo e o engenheiro conseguiu acertar um tiro no dorso do animal, que imediatamente fugiu para a floresta. Patterson seguiu mantendo a vigília no mesmo local, até que 10 dias depois de levar o primeiro tiro, o leão voltou. Patterson, decidido a encarar a fera no chão, então resolveu ficar cara a cara com o animal. Ele esperou o animal ficar a seu alcance e disparou. Mas mesmo ferido, o animal conseguiu voltar para a selva. O caçador aguardou impacientemente até o nascer do dia e partiu para terminar o serviço. Mesmo ferido, o animal partiu para o ataque. Patterson disparou mais 2 tiros e mesmo assim o animal avançou sobre ele, que se refugiou em uma árvore. A fera tentava escalar a árvore, mas não com tanta veracidade, pois estava ferido. Com a arma de punho, Patterson disparou mais 3 tiros e finalmente terminou com a ameaça dos demônios. 26 anos depois do episódio, Patterson deu uma palestra ao Museu de Chicago. Ele ainda possuía as peles dos 2 devoradores e resolveu vendê-las para o museu pela quantia de $5.000. Apesar do avançado estado de decomposição das peles, que estavam velhas, secas, por terem sido mantido tanto tempo com Patterson,
Os restauradores da instituição fizeram um belo trabalho e conseguiram reconstituir os animais. Na realidade, os animais eram um pouco maior do que o que está exposto no museu e ficaram menor por causa dos acertos que os restauradores tiveram para fazer nas peles. Então, gente, essa é a história dos 2 leões serial killer de Tsavo. O que vocês acharam dessa história? Qual é o motivo que esses 2 leões atacavam tantos homens assim? Alguns dizem que os leões causaram cerca de 150 mortes, mas outros registros dizem que apenas foram cerca de 30 a 35 mortes causadas pelas 2 feras.